Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Até aqui a leitura da palavra de Deus, que o Senhor, pois, aplique ao nosso coração. Veja, irmãos, de todos os milagres realizados pelo Senhor Jesus, a alimentação dos 5.000 é o único registrado por cada um dos 4 evangelistas. Isto diz muita coisa, irmãos. Isto sugere imediatamente que deve haver algo de importância incomum. E, portanto, este milagre exige de nós um estudo mais cuidadoso, mais diligente. Se nós pudéssemos empregar com reverência essa linguagem, diríamos que o Espírito Santo descreveu esse milagre nos termos mais práticos possíveis. Veja, não há nenhum esforço no registro para enfatizar alguma maravilha nisso aqui, nesse milagre. Veja que há uma total ausência da linguagem que uma caneta não inspirada daria naturalmente para aumentar o efeito do que Jesus realizou naquele dia. Diferentemente, o Espírito Santo não faz isso. A narrativa ela é bastante simples, ela é muito prática, ela é rica em detalhes, mas não há floreios naquilo que nós temos no registro. No entanto, apesar da simplicidade e também da extrema brevidade do relato, apenas 13 versículos, como acabamos de ler, é também imediatamente evidente que este milagre, em que Jesus alimenta uma multidão faminta, foi mais um exemplo notável da sua divindade, do seu poder onipotente, de como Cristo, de fato, era o Filho de Deus entre os homens. Ryle, famoso bispo anglicano, ele comenta este milagre de Jesus e ele observou o seguinte: ele escreveu que de todas as obras maravilhosas que o nosso Salvador realizou, nenhuma foi tão pública como esta. E nenhuma outra, continua Ryle, foi realizada diante de tantas testemunhas. Nosso Senhor é visto aqui suprindo as necessidades corporais de uma grande multidão por meio de 5 pães
e 2 peixes pequenos. Foi criada comida que não existia antes. Tomando emprestado outro pensamento do bispo Ryle, ele escreveu: ao curar os enfermos e ao ressuscitar os mortos, algo que já existia foi alterado ou restaurado. Mas aqui estava uma criação absoluta, afirmou Ryle. Apenas um outro milagre se parece com este, o primeiro, quando Jesus transformou água em vinho. Esses 2 milagres pertencem a uma classe à parte, e é certamente significativo, prossegue o pastor, e até mesmo muito sugestivo que um nos lembre de seu sangue precioso, enquanto o outro aponta para o seu corpo santo partido por nós. E aqui está, acreditamos, a principal razão pela qual este milagre é mencionado por todos os 4 evangelistas. Conclui o bispo Ryle. Ele prenunciou o dom do próprio Cristo. Seus outros milagres exibiram seu poder e ilustraram sua obra, mas este apresenta de maneira peculiar a pessoa de Cristo, o pão da vida, que desceu dos céus. Então a questão é, irmãos, por que este milagre, então, de forma específica, foi escolhido com um destaque especial? Com o argumento que eu apresentei acima, nós poderíamos aqui sugerir 3 respostas, que poderiam ser resumidas da seguinte maneira: por que há um destaque neste milagre tão especial? A primeira razão, a primeira resposta seria a seguinte: porque havia um valor probatório neste milagre que superava o de todos os outros, um valor de prova. Alguns dos milagres de Nosso Senhor foram realizados em particular ou na presença de um grupo muito pequeno. Outros eram de uma natureza que tornava difícil, em alguns casos impossível, o exame daqueles que eram mais céticos. Mas aqui nós temos um milagre realizado abertamente, diante de uma grande multidão de testemunhas que seriam contadas aos milhares. Então você tem uma primeira razão ou resposta por que este milagre ele foi tão especial. Segundo, devido à natureza intrínseca do milagre, foi uma criação de comida. Jesus chama a existência daquilo que antes não existia. Ele multiplica pães e peixes, mas na quantidade muito pequena, como nós vimos na narrativa. Aquele menino trazia consigo 5 pães de cevada e apenas 2 peixinhos. Como seria possível alimentar, uma grande multidão? Na relação apresentada pelo apóstolo João, o número entre os homens, porque era o costume contar pelos homens, era de quase 5.000. Contabilizem aí mulheres e também crianças. Muito mais pessoas foram alimentadas naquele dia. Terceira razão, por causa do significado típico do milagre. Ele falava diretamente da pessoa de Cristo. E a estas 3 respostas eu acrescentaria mais uma quarta. O fato desse milagre, de alimentar a multidão faminta, ter sido registrado por todos os evangelistas, sugere a sua aplicação, a sua abrangência universal. A menção que Mateus faz do milagre, por exemplo, nos sugere que ele está prenunciando o Messias, num dia vindouro, que viria para alimentar os pobres de Israel. Marquem João capítulo 6 e sigam comigo para o Salmo 132, por favor. Salmo 132. Você tem aqui uma profecia antiga, e Mateus vai usá-la, lembrando que Mateus, em seu evangelho, tem por principal objetivo defender a messianidade de Cristo, ou seja, que Jesus Cristo era o Messias prometido a Israel, anunciado nas Escrituras. O Salmo 132, versículo 15, diz assim: abençoarei com abundância
o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Observem a menção que Mateus faz deste milagre, apontando para o Salmo 132 como o seu cumprimento, prenúncio de Cristo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. A menção disso por Marcos, por exemplo, nos ensina que é o principal dever dos servos de Deus, partir o pão da vida aos famintos. A menção disso por Lucas anuncia a suficiência de Cristo para satisfazer a necessidade de todos os homens. E a menção disso por João nos diz que Cristo é o alimento do povo de Deus. Triste é a igreja que, por não compreender isso, como é ensinado nas Escrituras, deixa de alimentar o seu povo dominicalmente com o pão da vida que desceu dos céus. É claro, tácito, revelado na Escritura. Triste é ir e vir à igreja no domingo e sair sem esse alimento faminto. Mas antes de considerarmos o milagre em si, nesta manhã, vamos observar o seu cenário de forma resumida, como sempre apresentamos. Vamos analisar a passagem diante de nós, fazendo uma divisão simples. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, nós temos o registro de que Cristo foi seguido até a Galileia por uma grande multidão. No versículo 3, você tem o registro de que Cristo se retira para uma montanha com os seus discípulos. Versículo 4, isso acontece pouco antes da Páscoa. Há uma preparação, há um sentido em tudo isso. Versículos 5 a 7, você tem aqui a provação diante da realidade do que estava acontecendo, de um dos discípulos de Jesus, na verdade de todos eles, mas representados por Filipe. Então você tem a prova de Filipe aqui, nos versículos 5 a 7. Nos versículos 8 e 9, em quinto lugar, você tem a incredulidade de outro discípulo, de André. Nos versículos 10 e 11, sexto lugar, Jesus alimentando toda aquela grande multidão. E por fim, versículos 12 e 13, a ordem que ele dá para que os fragmentos fossem reunidos, a sobra. O milagre foi tão impactante que sobrou alimento, ou sobraria alimento, dando a ideia de que a multidão comeu e se fartou. Imagine se aquela multidão fosse semelhante aos crentes hoje em festa de aniversário. Ainda sobrou comida, ou seja, eles comeram e comeram bem, ficaram bem fartos. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Então, vamos voltar para o capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Veja a expressão como utilizada para iniciar este capítulo novo. Depois destas coisas. É uma referência ao que nós já vimos no capítulo anterior. O que foi que nós vimos no capítulo anterior? O que foi que nós aprendemos? A cura de um homem impotente, a perseguição dos judeus, porque isso foi feito num dia de sábado, a determinação deles de matar Jesus, porque ele se fez igual a Deus, e a longa resposta dada por Jesus aos seus críticos religiosos da época. Então o versículo 1 diz que depois destas coisas, o Senhor deixou Jerusalém e a Judeia e atravessou o mar da Galileia. O que nós temos diante de nós é semelhante ao que nós já vimos no capítulo 4, nos seus 3 primeiros versículos.
o Filho de Deus não permaneceria em um lugar onde fosse rejeitado. O Filho de Deus não lançaria preciosas pérolas aos porcos. Ele mesmo diria isso aos seus discípulos, dando a ideia de que nós precisamos entender o momento e o tempo onde estamos, e se não somos bem recebidos em um lugar, nós devemos seguir para outro. Esse é o conceito de não lançar pérolas aos porcos. Então, o que foi que Jesus fez? E isso se repete aqui agora no início do capítulo 6. Ele se afastou daqueles que o desprezaram e rejeitaram. E aqui, irmãos, nós temos uma advertência muito solene a todo aquele que está lendo essas linhas da Bíblia e tem desprezado a mensagem do Evangelho. É uma advertência solene. Os que desprezam o Senhor, Ele também os desprezará. Os que rejeitam ao Senhor, Ele também os rejeitará. Os que fecham seus olhos para que não possam ver, Ele também não verá. Os que tapam seus ouvidos para ouvir, Ele também não ouvirá. Versículo número 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos. Veja como aquelas pessoas, elas falharam completamente no discernimento e na apreciação da pessoa de Jesus Cristo. A numerosa multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que Jesus fazia na cura dos enfermos. Eles apenas estavam enxergando um curandeiro, um mago maravilhoso que poderia fazer milagres, ou um médico inteligente que poderia curar gente doente. Eles não conseguiram perceber que Ele era o Salvador dos pecadores, que Ele era o Messias de Israel. Eles continuavam cegos para a sua glória divina. Você vai perceber isso quando continuar lendo o capítulo 6, e mais adiante Jesus vai ser muito duro e vai dizer assim: vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães e vocês ficaram de barriga cheia. Vocês estão vindo atrás de mim por conta disso, porque vocês não querem trabalhar, porque vocês querem uma padaria 24 horas e uma peixaria 24 horas servindo a vocês sem que vocês precisem de trabalho. Vocês não entenderam. Vocês sabem como o capítulo 6 termina. Se muitos pregadores hoje pregassem como Jesus pregou, as igrejas estariam completamente vazias. Porque o capítulo 6 no final diz que aquela multidão toda vazou. Não ficou ninguém. Porque Jesus foi duro com elas, aquelas pessoas. E quando sobraram os discípulos, Jesus olhou para eles e disse: e vocês estão fazendo o que aqui ainda? Vocês não querem cair fora também? Veja, Jesus conhece os corações dos homens, e Ele sabia que eles estavam cegos para a sua glória divina. A pergunta é simples, irmãos: acontece hoje de forma diferente com a multidão em nossos dias? Infelizmente, poucos veem em Cristo algo mais do que um belo exemplo, um mestre por excelência, um nome bonito, de quem se escreve coisas bonitas, ou para quem poemas são dirigidos e cânticos são feitos, mas apenas isso. Aquela grande multidão seguiu a Jesus porque via os milagres que Ele fazia nos enfermos. O apóstolo, ele capta a realidade triste, porém fiel, da nossa vida. Ainda é a curiosidade ociosa e o amor pela excitação que comumente reúne multidões. E não é difícil, irmãos, de chegar a essa conclusão, porque
A empolgação ainda hoje é a mesma com os movimentos que vêm e vão e que promovem a permanência de muitos poucos. Com o frenesi de grandes falas, ou de grandes homens, ou de grandes líderes, mas com pouca ou nenhuma transformação na vida ou na caminhada de fé dos homens. E como o que lemos aqui, diariamente, está sendo repetido diante dos nossos olhos em muitos lugares hoje, que multidões seguem a Cristo apenas para ver alguma coisa da parte dele. Quando algum evangelista profissional é anunciado como um curador da fé, quantas multidões não afluem aos seus encontros, às suas cruzadas, quantos não seguem após ele, buscando alívio físico e ainda assim sem nenhuma preocupação real pela cura da sua alma. A realidade daquela multidão não é em nada diferente da realidade da multidão ainda hoje. Verso 3: Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Nós podemos considerar isso como a continuação do que lemos no versículo 2, ou como algo que está conectado ainda ao versículo de número 1. Então o versículo 2 seria como que um parêntese. Versículo 1 ligado ao 3 e o 2 como um parêntese do que estava acontecendo enquanto Jesus seguia para aquele monte. Você pode entender aqui das duas formas, não há nenhum prejuízo, mas se você considerar o versículo 2 como a causa porque nosso Senhor se retirou para o monte com seus discípulos, o pensamento seria o de Cristo se retirando do mundo incrédulo. Os milagres atrairiam muitos atrás dele, mas apenas alguns até ele. Ele sabia porque esta grande multidão o seguia, e irmãos, é solene vê-lo retirar-se para o monte com seus discípulos. Ele não fará companhia ao mundo incrédulo. Seu lugar seria sempre entre os seus. Agora, se o versículo 3 for lido logo após o versículo 1, então vemos o Salvador partindo da Judéia e ele está cansado com a incredulidade e a autossuficiência dos homens em Jerusalém. Ele subiu a um monte para uma outra atmosfera, apresentando a elevação com o Pai, para a qual se retirou, a fim de encontrar refrigério para seu espírito. Essa comparação também é possível e ela pode nos dar aplicações importantes. Jesus estava deixando claro que o seu objetivo não era de maneira alguma atender às necessidades daqueles que não queriam nada com ele. O versículo 4 então diz que, com respeito ao tempo, a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima. E parece que, mais uma vez, a introdução desse assunto aqui é para apontar novamente para a condição vazia do judaísmo nos dias de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Veja, irmãos, a Páscoa estava próxima, diz o versículo 4, mas o Cordeiro de Deus que estava no meio deles não era desejado pelos religiosos formais. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava com eles, a Páscoa estava próxima, mas eles não ligavam para Cristo, nenhum interesse tinham por Cristo, na verdade um interesse, matá-lo, era o que eles queriam fazer. Eles estavam determinados a matá-lo, diz o versículo 18 do capítulo 5, e então ele se retirou para a Galileia. Mais uma vez, irmãos, temos uma lição importante para nós nesta manhã.
Que o Espírito Santo nos lembre mais uma vez que a Páscoa se degenerou em uma festa dos judeus, como diz aqui o versículo 4. E como isso é importante para a palavra que se segue após o versículo 4. A Páscoa remonta à noite em que os filhos de Israel festejaram com o Cordeiro. Mas aqui, o que é que nós vemos? Versículo 5, uma multidão faminta, uma multidão com fome, uma multidão que precisava de um cordeiro, e o cordeiro estava diante dela, mas os seus religiosos, aqueles que deveriam apontar o caminho para Cristo, dizer, ele está ali, eis o cordeiro de Deus, não queriam nada com ele. Aqui nós vemos os descendentes daqueles que vivenciaram o sentido da Páscoa famintos. Seu estado físico era o sinal externo de seu vazio da alma. Mais tarde veremos como este versículo nos fornece uma das chaves para o significado da nossa passagem, do que está acontecendo aqui. No versículo 5, então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Embora a multidão não conhecesse a Cristo, nós olhamos mais uma vez o olhar dele para a multidão. Seu coração se encheu de terna compaixão por eles. Veja, um motivo indigno os atraiu até Cristo. E embora este motivo indigno tivesse atraído esta multidão a Cristo, ele não se tornaria indiferente às suas necessidades. Talvez você possa estar aqui e nunca parou para pensar que quem coloca pão na sua mesa todo dia é Cristo. Talvez você está aqui e nunca parou para pensar que a sua saúde, que o seu trabalho, que a sua inteligência, que a sua família, que o pão de cada dia, quem dá a você é Cristo. Ele não se tornaria indiferente às necessidades daquela multidão. Veja Mateus 14, em comparação, por favor, como Jesus olhou para aquela multidão. Mateus 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Marcos também vai apresentar a visão, o sentimento de Jesus da mesma maneira. Mas a pergunta é, por que razão da ausência desta mesma expressão no Evangelho de João? Por quê? Você tem a ausência desta frase aqui. Irmãos, não é sem significado, é uma das claras evidências, das inúmeras evidências dadas por João em seu Evangelho de quem é Jesus. Das inúmeras evidências da autoria divina das Escrituras, de que as Escrituras de fato são palavra de Deus, não apenas cada palavra inspirada, mas cada palavra inspirada por Deus está em seu devido lugar. A compaixão de Cristo, embora frequentemente notada pelos outros evangelistas, nunca é referida pelo apóstolo João. Por quê? Porque o seu compromisso é apresentar a sua glória, a glória da sua pessoa divina. A compaixão é muito mais do que sentir pena. A compaixão significa sofrer junto com o seu semelhante.
Então, a menção da compaixão de Cristo por Mateus nos diz quão perto o Messias havia chegado de seu povo, enquanto a referência a isso em Marcos mostra quão intimamente o servo de Yahvé participaria dos sofrimentos daqueles a quem ele ministrava. Mas a ausência, irmãos, desta palavra em João indica sua elevação e exaltação acima dos homens, tudo sendo colocado de maneira adequada e bela. Veja, ali Jesus estava também prestes a demonstrar, acima da sua compaixão e da sua identificação com o povo de Javé, a sua glória divina. Sem mim, nada do que foi feito se fez. Irmãos, veja quanto perdemos com a nossa pressa e descuido, lendo as passagens da Bíblia, lendo as Escrituras, e deixamos de marcar, de apreciar esses pequenos toques do divino autor das Escrituras. É uma verdadeira obra de arte a Bíblia, os seus detalhes, a riqueza das expressões. Veja, as comparações que fazemos e a intenção do autor divino de nos dar esses destaques. Veja que isso deve fazer com que o nosso manuseio da Bíblia seja mais dedicado, esforçado, reverente, a fim de que sejamos grandes garimpadores das riquezas que nós vamos encontrar nesse tesouro inesgotável que é a Escritura. Nós não podemos ficar tanto tempo aqui examinando esses detalhes, mas o fato de Mateus nos dizer, antes do milagre ser realizado, que era noite, e que os discípulos ordenaram ao seu mestre mandar embora a multidão, deve nos chamar a atenção para muito mais outros detalhes que nós poderíamos aqui ver, e que eu vou deixar para que vocês depois se deleitem, pesquisando e descobrindo mais. Talvez estudos e sermões possam surgir disso aí. Eu não tenho tempo para isso, mas vamos continuar. Voltando para João, capítulo 6, versículos 5 e 6, então, diz o seguinte: mas dizia isto para o experimentar, notem, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus, erguendo os olhos, versículo 5, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Ele sabia o que ia fazer. E João então destaca que ele estava provando o seu discípulo, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele disse isso para prová-lo. E aí, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós deixamos de obter delas, ou dela, a Bíblia, as bênçãos mais necessárias, se não buscarmos a aplicação tão importante para os nossos corações, para as nossas vidas. Notem, o que nós estamos lendo aqui é muito mais do que uma história que aconteceu há mais de 2000 anos. Se nós tirássemos os seus detalhes, lugar, incidente, narrativa sagrada, você vai perceber que os personagens e os acontecimentos são parecidos com muita coisa que acontece hoje. Por isso que a Bíblia, ela tem uma mensagem que é para todas as épocas, para todos os tempos. E a razão é simples, irmãos, porque Deus não muda, e os seus motivos também não mudam, e os princípios de suas ações também não mudam. Você tem um livro atual, falando para as suas necessidades pessoais, para as minhas necessidades mais íntimas. A natureza humana também hoje é a mesma, no presente século que vivemos, como era no primeiro século,
da era cristã. O mundo é o mesmo, o diabo é o mesmo, as provações da fé são as mesmas. Então, que cada um de nós veja Filipe representando a si mesmo. Filipe nos representa aqui. Olhe para o que o Senhor estava fazendo com Filipe e procure se encaixar aqui. Não pense em ninguém, pense em você. Veja, foi o Senhor quem fez com que ele ficasse em tais circunstâncias. E o desígnio do Senhor, claramente, o versículo 6 diz, era para testá-lo ou prová-lo. E agora nós precisamos aplicar isso para nós. O que aconteceu com Filipe está, em princípio e em essência, acontecendo diariamente com a gente. Uma situação difícil, ela sempre nos confronta. Uma situação difícil, ela sempre nos desafia. E nós nos encontramos em situações assim, de provação, constantemente. Tais situações não vêm sobre nós por acidente ou por acaso. Não existe acaso para o crente. Nós somos guiados pela providência de Deus. A Escritura diz que nada foge ao controle de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Logo, cada evento da nossa vida é administrado, é guiado, é organizado pela mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre tudo. E as provações, portanto, são testes de Deus para a nossa fé. As provações são testes de Deus. E Ele envia esses testes para nos provar. Deixe-me ser mais simples e prático. Uma conta chega inesperadamente para você e você precisa pagá-la. Como é que você vai lidar com isso? Você recebe uma mensagem e ela traz notícias que vão deixá-lo perplexo. Notícias inesperadas. Como é que você vai sair disso? Alguma peça importante do seu trabalho ou algum eletrodoméstico necessário em sua casa, ele quebra e ele ameaça destruir a sua rotina do dia. O que você deve fazer? De repente surge uma exigência inesperada que é feita a nós. Como é que você vai lidar com isso? Agora, irmãos, como é que essas experiências elas nos encontram? Essa é a questão. Como é que nós as encaramos? Como é que nós as enfrentamos? Eu gosto muito de lembrar do testemunho de um jovem quando foi examinado para a pública profissão de fé por nosso conselho. Seu pai havia sido presbítero por muitos anos, já se encontra com o Senhor. E uma das coisas interessantes que ele disse foi como ele via o seu pai lidando com as adversidades e provações da vida, e ele cresceu vendo isso. Seu pai estava bem empregado, de repente perdeu o emprego, agora ele não tinha como colocar comida na mesa, e ele dizia na mesa para os filhos: Deus vai prover tudo. Ele nunca nos deixou faltar coisa alguma, e a vida continuava, as dificuldades eram enfrentadas, um novo emprego vinha, e o seu filho crescia vendo o seu pai como um homem cheio de fé. Ele não era guiado pelo que via, ele era guiado pela fé. Ele não era guiado pelas circunstâncias, ele era guiado pela fé que ele tinha em seu Senhor. Será que nós, como Filipe e André, olhamos para o que temos, para os nossos recursos e colocamos a nossa dependência e a nossa fé neles? Essa é a questão. Se você olhar Filipe e André, a preocupação deles está diretamente ligada aos recursos que eles tinham, que eram poucos. Eles estavam olhando para o recurso errado, eu diria.
Por vezes nós quebramos a cabeça para encontrar alguma solução. Ou será que os nossos primeiros pensamentos se voltam para o Senhor Jesus, que tantas e tantas e tantas e tantas vezes nos ajudou no passado? É bem aqui, irmãos, que está o teste da nossa fé. Para quem olhamos quando os problemas vêm? Para quem olhamos quando os problemas surgem? A quem recorremos primeiramente? Nós precisamos aprender a enxergar essa passagem, repito, e aplicá-la a nós mesmos. Irmãos, aprendemos a espalhar cada dificuldade à medida que surge diante de Deus, colocando-a diante de Deus em oração. Eu acredito que não, firmemente que não, porque se fosse real, as nossas reuniões de oração seriam cheias, entupidas de gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não é simplesmente orar e se esquecer de que nós somos um povo e que devemos partilhar tudo isso e juntos caminhar como essa multidão faminta em busca do Senhor. O nosso cristianismo, irmãos, ele está cada vez mais se tornando caracteristicamente o que o Estado quis com a pandemia. Os efeitos da pandemia estão sendo vivenciados ainda hoje, e o menor deles foi o Covid. Porque o Senhor enviou o Covid para testar a nossa fé, e o Estado conseguiu fazer o que queria, transformou o nosso cristianismo cada vez mais em individualista, recluso, sozinho. Isso é real. E nós não podemos negar. Não tem como negar. Criamos o hábito de nos voltarmos instintivamente para Ele quando os problemas vêm. Qual é, irmãos, a nossa fraqueza diante do seu poder? Essa é a questão. Qual é o seu vazio em comparação com a plenitude do seu oceano de graça? Absolutamente nada. Então, olhemos para Cristo com fé simples, descansemos diariamente em sua segura promessa. Filipenses 4, versículo 19, e o meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Mas aí você pode responder: é fácil, pastor, oferecer esses conselhos, mas está longe de ser fácil agirmos de acordo com ele. Eu respondo: de fato, isso é verdadeiro, é real. Eu diria que por nós mesmos, impossível. A sua necessidade, a minha necessidade é pedir fé, é pedir graça, é clamar a Deus por tal sentimento de desamparo, de maneira que nos apoiemos em Cristo e somente nele. Portanto, pergunte e espere nele, e você o descobrirá. Você lembrará mais uma vez que ele cumpre cada uma de suas palavras. Porque estás abatida, ó minha alma, porque estás inquieta dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, aquele que é o meu auxílio e Deus meu. Versículo de número 7, Filipe então responde: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Veja, Filipe mais uma vez é um retrato de nós mesmos. Primeiro, o que revela a resposta de Filipe, mostra que ele estava ocupado com as circunstâncias do momento. Ele estava olhando para as coisas que são vistas, o tamanho da multidão. E olhar assim, irmãos, sempre será uma barreira
para avançarmos no caminho da fé. Ele fez um cálculo rápido de quanto dinheiro seria necessário para fornecer até mesmo uma refeição frugal para tal multidão. Mas qual foi o erro dele? O erro que cometemos muitas vezes quando calculamos. Ele fez um cálculo sem Cristo. Bem, eu acho que talvez, eu posso estar enganado, talvez há 15 anos, praticamente 15 anos, que nós estamos aqui juntos nessa caminhada, eu tenho falado da necessidade da gente ter uma escola cristã. Hoje eu tomo um tapa na cara quando eu entro aqui na igreja. Por onde já passei, outras igrejas pegaram a visão, como se diz hoje, né? E abriram escolas. Hoje eu tomei um tapa na cara quando entrei hoje aqui na igreja. A gente coloca tanta dificuldade, irmãos, a gente faz tantos cálculos, a gente não calcula com Cristo. Se a gente não calcula com Cristo, não vai, não avança, não cresce, não desenvolve, porque a gente vive preso às circunstâncias e não faz o que deve ser feito. Calculemos com Cristo tudo o que nós vamos fazer na obra missionária, na educação cristã, na beneficência, em tudo o que fizermos, calculemos e acrescentemos Cristo, e nós vamos perceber a diferença. A resposta de Filipe tem sido a nossa resposta por vezes, é a linguagem da incredulidade. 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um deles receba um pouco. Agora, irmãos, imagine falar o que Filipe disse, cada um seu pedaço, na presença daquele que é o Senhor de tudo, na presença do poder infinito e da graça infinita. Sua incredulidade também foi traída pela mesma quantia que ele especificou, 200 denários de pão. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar apenas isso aqui para a gente encerrar, depois a gente continua. Em nenhum lugar das Escrituras os números também são utilizados por acaso. Em nenhum lugar das Escrituras. 200 aqui é um múltiplo de 20. E nas Escrituras, o número 20 significa sempre uma expectativa vã, uma falta de tempo ou libertação designada por Deus. Por exemplo, em Gênesis 31, nós aprendemos como Jacó esperou 20 anos para obter a posse de suas esposas e propriedades. Então, você tem aí uma falta do tempo, ou um longo tempo, ou um tempo também muito longo de libertação. Mas foi só no dia 21 que veio a libertação designada por Deus, ou no ano 21º, melhor falando. Ele espera 20 anos, e então, ao completarem-se 21 anos, ele é liberto. Em Juízes 4, aprendemos como Israel esperou 20 anos pela emancipação da opressão de Jabim, mas foi só no 21º ano que veio a libertação designada por Deus. Em 1 Samuel também, capítulo 7, aprendemos como a arca permaneceu em Quiriate Jearim por 20 anos, mas foi no 21º que Deus a entregou novamente ao povo. Então, assim como 20 fala de insuficiência, de ficar aquém da libertação designada por Deus, 200 transmitem a mesma ideia, só que de forma intensificada. 200 são sempre encontrados nas Escrituras em uma conexão maligna. Josué capítulo 7, Juízes 17, 1 Samuel 30, 2 Samuel 14, Apocalipse 9. Portanto, o número aqui em João, capítulo 6, versículo 7, expressava adequadamente a incredulidade de Filipe. Os números na Bíblia não são por acaso. Agora, irmãos, quão surpreendente foi esta falha na fé de Filipe? E alguém aqui poderia supor que depois de todos os discípulos
terem testemunhado o poder maravilhoso do Senhor, eles já haviam aprendido que toda a plenitude habitava nele. Deveríamos ter suposto que a sua fé era forte e os seus corações agora, calmos e confiantes nele, diriam: não nos preocupemos, porque o Senhor de tudo está aqui e ninguém precisa ser mandado embora essa hora da noite, porque ninguém vai ficar com fome. Deveríamos pensar assim, mas não seria a nossa própria incredulidade que desonra a Deus e que deixa de crer que Ele controla tudo, e nós então queremos controlar tais expectativas? Não descobrimos quão fraca é a nossa fé quando vemos uma passagem como essa, porque por vezes agimos assim? Quão obtuso é o nosso entendimento, quão terrenos são as nossas mentes e corações. Em vão o Senhor às vezes olha dentro de nós em busca daquele raio de fé que possa glorificá-lo. Ele mesmo disse em uma das parábolas: quando vier o Filho do Homem, a terra porventura encontrará fé? Em vez de contar com o Senhor, nós, assim como Filipe, estamos ocupados com os recursos da natureza. Tenhamos então cuidado ao condenar rapidamente a incredulidade de Filipe, para que também não sejamos achados ao lado dele, caminhando como incrédulos. Quantas vezes, irmãos, pensamos, depois de alguma graciosa manifestação da mão do Senhor em nosso favor, que poderíamos confiar nele no tocante ao futuro, que a lembrança de sua bondade e misericórdia no passado nos manteria calmos e confiantes quando a próxima nuvem negra cobrisse a paisagem da nossa vida, e infelizmente ela chega e a nossa fé novamente falha. Esquecemos quão traiçoeiro é o nosso coração, e pouco sabemos disso até hoje. A verdade, meus irmãos, é que cada um de nós aqui precisa da mão sustentadora do Senhor em cada passo de nossa jornada através deste mundo que jaz no maligno. E se essa mão do nosso Cristo fosse retirada por um único momento, afundaríamos como chumbo nas águas poderosas da incredulidade. Nada, meus irmãos, nada além da graça nos resgatou, nada além da graça pode nos sustentar, nada além da graça pode nos levar com segurança, nada além da graça distinta e onipotente de um Deus soberano. Essa é uma das perguntas clássicas dos presbíteros para os catecúmenos: quem é Jesus para você? Você não precisa dizer nada além disso: Jesus é Deus. Deus, só diga isso. Ele é o Deus soberano, Ele é o Senhor do universo, Ele é o sustentador da vida, Ele é o provedor de tudo, Ele é o Senhor da glória, Ele é o pão da vida que desceu do céu. Vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra a nós nesta hora, porque, Senhor, nos vemos como Filipe em meio à sua incredulidade. Dependemos muito mais, Senhor, das coisas, colocamos a nossa fé nelas e nos esquecemos que em nossas contas ou cálculos, o principal deles, Cristo, deveria estar incluído. Não podemos fazer nada sem Ele, não podemos planejar nada sem Ele, calcular nada sem Ele.
e nos desesperamos, sofremos, caímos, porque contabilizamos muitas coisas em nossa caminhada sem Ele. E eis, ó Senhor, o teu povo aqui mais uma vez. É Ele quem nos traz sempre e nos lembra sempre: eu nunca deixarei vocês, eu sempre estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, porque ninguém aqui pode afirmar ser suficientemente forte para enfrentar uma nova nuvem de provação. Se não for a Tua mão poderosa, Senhor, se não for a mão poderosa do nosso Cristo, nós vamos afundar, nós vamos desistir, não conseguiremos prosseguir. Que todos, Senhor, nesta manhã possam depositar a sua fé nele, o Senhor de toda a terra, crendo nele como seu Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Ele, pois não há salvação em nenhum outro. Em nome dele que oramos. Amém.